É a universidade pública que mantém o tripé fundamental da educação: ensino, pesquisa e extensão universitária. Sem isso, o Brasil não daria um passo. O país de hoje não poderia sonhar com o amanhã. Defenda a universidade pública e gratuita. Mais verbas, mais estímulo, mais respeito e autonomia. Só assim o Brasil poderá ficar de pé e avançar. Quem ataca a universidade pública apaga o futuro do país. Aqui estamos vendo um pouco da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi aqui, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, que do movimento organizado nasceu o Sintoferj, entidade de luta e escudeiro na defesa da universidade, dos interesses e direitos da classe trabalhadora. Reconhecido nacionalmente por sua capacidade de formulação política e enfrentamento aos golpes desferidos contra os trabalhadores e a sociedade. Meus senhores, vou lhes apresentar a figura do homem popular. Esse tipo idiota e muquirana é um bicho que imita a raça humana. O doutor exagera e desatina, pois quando o pobre tem no seu repasto o direito à escola e proteína, o seu cérebro cresce qual um astro e começa a nascer pra todo lado. Jesus Cristo e muito Fidel Castro. Em 1960, um grupo de servidores resolve construir uma associação recreativa e beneficente. A Associação de Servidores da Universidade do Brasil é fundada em 11 de junho de 1960. Em 1970, a ditadura, que através do MEC garantia os brinquedos nas festas de fim de ano, começou a agonizar no final de 70. Até que em 82, vencendo o imobilismo da então diretoria da ASUFERJ, fazem sua primeira greve, que deixou marcas profundas e um avanço irreversível no movimento. 1984. Concorrem à direção da ASUFERJ duas chapas, uma de linha assistencialista e recreacionista, e a outra buscando um associativismo combativo. 1985. Uma nova greve reivindica a isonomia, um plano de carreira e democratização nas universidades. Trabalhadores em educação reivindicam eleições diretas para reitor. 1986. É deflagrada a 5ª greve por isonomia. 1987. Explodem as greves que conquistaram a lei da isonomia e a carreira. Depois de mais um período de greve, entre abril e maio, o MEC apressa o processo de implantação da isonomia entre autarquias e fundações. E, enfim, os técnico-administrativos alcançam sua primeira carreira própria. Em 89, as universidades participam da greve geral que arranca a política salarial de reposição mensal da inflação para todos os trabalhadores. Impõe nova derrota ao governo, reposição de todas as perdas acumuladas após greve de 54 dias. Hoje, 10 de abril, é uma data muito importante para o movimento dos servidores públicos federais. A partir das 14 horas, será votado aqui no Congresso Nacional os vetos presidenciais apostos ao regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. 1990. O RJU é aprovado, após intensa luta. Mais uma vitória com caravanas a Brasília e paralisações para derrotar o veto de Collor. Os servidores da UFRJ foram os primeiros a aprovar greve no serviço público. Os trabalhadores da UFRJ estiveram entre os primeiros também a apoiar a luta fora Collor por eleições gerais, que culminou com seu impeachment. Em 1992, trava-se a luta vitoriosa contra a estatuinte imposta pela reitoria, pensada e criada de cima para baixo. Greve de maio exige carreira para todos os trabalhadores em educação, recomposição salarial
e passivos como também a retirada do projeto de emenda constitucional do governo, PEC 56, que acabava com o RJU e restringia verbas para a universidade. A gente entende, se a gente se organizar direito para fazer uma boa greve, bem preparada, a gente vai conseguir sentar e fazer a negociação do que a gente quer. A PEC 56 sai de pauta de votação. Cresce a necessidade de consolidação de uma entidade sindical que representasse o conjunto da categoria em uma forma de organização mais avançada. Ou sobre uma educação liberal. Mas eu acho que isso não está em discussão aqui. Nós temos certeza no nosso colégio que nós somos uma escola que acredita no progresso, que acredita nas artes, que acredita na inteligência. Abaixo essa burguesia que nos aciona. Voltaremos à rua mais uma vez, com certeza. Escravizado vai a cara aqui no rosto, Loro de Melo é homem frouxo. Escravizado vai aqui no rosto, Loro de Melo é homem frouxo. Agora é a vez dos estudantes irem às ruas, exigir o fora-bola, numa passeata convocada pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UNE. Os cariocas vão à rua para pedir o impeachment do presidente Collor acusado de corrupção. 1993. A categoria decide pela transformação da associação em um sindicato local. Nasce, em 93, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ, o Sinto-FERJ. 1994. Ano de resistência contra a revisão constitucional e de luta contra o URV. Servidores param o trabalho por mais de 50 dias. 1995. FHC empossado. Se instala o império dos ataques diretos contra os direitos dos servidores e a destruição do serviço público. Em maio, estoura uma greve histórica de adesão ao movimento nacional dos SPF e das estatais pelo fim da revisão neoliberal, reposição de perdas e em defesa da previdência pública. Por unanimidade, está aprovada a continuação da nossa greve. A gente vai mostrar para a reitoria que aceitar esse tipo de política é entrar na lógica que o governo está impondo para as universidades. É importante a gente colocar o seguinte: essa unidade que hoje aqui, esse show está demonstrando que a gente conseguiu botar para fora a nossa greve, botar para fora as nossas reivindicações, botar para fora a luta da permanência da universidade, ela conseguiu atravessar, passar os muros da universidade. E aí é o seguinte, a luta vai continuar, e se é para radicalizar, nós vamos radicalizar. FHC tentou passar o trator na UFRJ, mas aqui os funcionários disseram não ao PDV. Os trabalhadores da prefeitura, por exemplo, tocaram fogo nas cartilhas distribuídas pelo Ministério da Administração. Enfim, mais uma vez, a categoria acreditou no chamado de seu sindicato e optou pelo emprego e o número de aderentes ao PDV, num universo de mais de 12 mil servidores ativos, não chegou a 40. 1997. O Sinto-FERJ lidera a maior mobilização em defesa da UFRJ e consegue dos dirigentes universitários e do Consune uma posição de confronto ao governo FHC. Servidores e MST marcham juntos sobre Brasília. Travou ainda uma verdadeira batalha construindo a campanha pelo respeito à justiça e o consequente direito de receber os 28%. Ainda dando sequência a esta campanha, o Sinto-FERJ, com a aprovação de sua base em Assembleia Geral da categoria, deflagra greve de fome, que mais uma vez denunciou nacionalmente a política de agressão aos direitos dos trabalhadores. 35 servidores estão acampados na porta do prédio no centro e iniciaram uma greve de fome. Eles querem que o governo federal pague o reajuste de 28,86% determinado pela Justiça. Finalmente, em 97, fica garantido, após mais de 10 anos de reivindicação, a representação dos técnicos administrativos no Conselho Universitário. Recadastramento. O processo de recadastramento parecia ser um processo tranquilo, na medida em que todos os procedimentos foram discutidos com o reitor da UFRJ e os diretores de unidades, com a presença do Sinto-FERJ.
Mais uma batalha que exigiu a atuação rápida e precisa do sindicato, para garantir direitos dos servidores. O Sintuferge denunciou o caos instalado em virtude da crise de autoridade dentro da reitoria da UFRJ e exigiu que o reitor fizesse valer sua autoridade. Em abril de 98, o Sintuferge chama a Assembleia Geral e os trabalhadores da UFRJ decidem pela greve. Pareciam testar nossa disposição, achando que podiam investir no desgaste junto à sociedade e nos vencer pelo cansaço. Quando pensávamos que a vida na universidade voltaria à sua normalidade, no início de julho de 98, a comunidade universitária se surpreende e revolta-se ao tomar conhecimento, através de diário oficial, da nomeação de José Henrique Vilhena para o cargo de reitor da maior instituição federal de ensino superior do país. Confusão no prédio da UFRJ na Urca. Estudantes expulsaram o reitor da universidade e ainda quebraram o vidro do carro dele. O professor José Henrique Vilhena despachava pela primeira vez como reitor no prédio da UFRJ na Praia Vermelha. Ele deixou o gabinete para receber funcionários, professores e estudantes. Quando disse que não pensava em renunciar, o reitor foi vaiado. Calado, o professor Vilhena ouviu protestos. Você não entra mais nessa universidade. O reitor passou por momentos de constrangimento e foi interrompido várias vezes quando tentava falar. Isso está se tentando fazer com inverdades e verdades. Eu argumento. As pessoas têm que aprender a argumentar. Mais uma vez vaiado e cercado por seguranças, José Henrique Vilhena deixou a sala, mas ficou preso no corredor quando os manifestantes impediram a passagem. Foram mais 5 minutos de tumulto. E houve nova manifestação na hora em que o reitor tentava deixar o prédio daqui da universidade. Os estudantes cercaram o gabinete e as saídas do prédio e deram um prazo de 10 minutos para o reitor sair da universidade. José Henrique Vilhena foi conduzido pela segurança até o estacionamento. O movimento de resistência ao golpe continua cada vez mais forte e sua repercussão chega a nível nacional. Toda a imprensa diariamente noticia os acontecimentos dentro da UFRJ. Ainda sem conseguir efetivamente tomar posse em seu gabinete, o interventor, absurdamente, lança mão de uma ação judicial, através da Procuradoria da UFRJ, pedindo a reintegração de posse, acusando ainda 14 líderes do movimento de ter praticado esbulho possessório, como que estes pretendessem ficar com o prédio para eles. O processo vai para a Justiça Federal, que ordena a desocupação imediata num prazo de 48 horas, com o auxílio, se necessário, da força policial. O interventor e a Procuradoria comemoram. Mas o contra-ataque foi rápido. O Sintuferge vai ao Tribunal Federal através de um recurso, e uma sensata desembargadora, entendendo que o impasse deveria ser solucionado com negociação e a situação era mais política do que jurídica, suspende a ordem de primeira instância por um prazo de 15 dias. A comunidade universitária comemora mais uma derrota do interventor. Aos 40 dias de ocupação, o Tribunal Regional Federal se reúne e determina a desocupação no prazo de 48 horas. Estudantes e funcionários são retirados da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ocupação, que durou 43 dias, foi um protesto contra a nomeação do reitor José Henrique Vilhena. O prazo determinado pela Justiça para a desocupação da reitoria terminou às 6 da manhã, mas só no início da tarde um oficial de justiça chegou com o mandado de reintegração de posse. Os manifestantes decidiram esperar a chegada da polícia. 2 horas depois, chegaram 90 policiais. Estudantes e funcionários saíram de mãos dadas. Eles fizeram um protesto no saguão do prédio e acenderam uma tocha, que chamaram de Pira da Resistência. Pela primeira vez, quebra-se um dogma. Ao longo de mais de 70 anos, a força policial nunca esteve dentro da UFRJ para solucionar uma crise interna ou qualquer outro impasse. A desocupação transcorre de forma pacífica, sem confronto com os policiais. Os manifestantes decidem sair, de mãos dadas, em fila indiana.
e no saguão do prédio fizeram uma última manifestação. Meus senhores, vou lhes apresentar a figura do homem popular. Esse tipo idiota e muquirana é um bicho que imita a raça humana. Porque aqui a gente não vai mais aceitar, não vai mais subserviente a esse governo que não dá a mínima para a educação, que tem a mesma política econômica que a voz salário dos trabalhadores. Alguns telefonemas, os companheiros de outros estados, os companheiros que estão no Comando Nacional de Greve, perguntando qual PEC vai ser o resultado da eleição. Eu dizia com maior orgulho que nós tivemos uma eleição que vai entrar para a história do nosso sindicato. Numa greve, e a gente conseguiu manter o quórum alto. A Justiça Federal suspende a liminar que adiava o vestibular da UFRJ. As provas estão marcadas para domingo. A reitoria da universidade pediu reforço policial em todos os locais de prova no domingo. Aqui estamos pedindo para os vestibulandos irem para a prova e irem vestidos de preto. Não está previsto nenhum tipo de piquete para desses locais de prova. Servidores em greve invadem o núcleo de computação eletrônica da UFRJ para tentar impedir o pagamento dos salários para funcionários que estão trabalhando. Os manifestantes se concentraram em frente ao prédio onde são rodadas as folhas de pagamento da universidade. Eles tentavam impedir a entrada dos funcionários que faziam uma folha de pagamento separada para os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais universitários. Os grevistas invadiram então o prédio da reitoria. Eles queriam descobrir onde a folha estava sendo rodada. A polícia foi chamada. Os manifestantes, então, levaram um protesto para a frente do Hospital do Fundão. Eles querem que o pagamento dos salários seja liberado para todos os servidores que estão em greve desde o dia 22 de agosto. Tumulto no primeiro dia do vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Houve confronto entre a polícia e estudantes que queriam o cancelamento das provas. O concurso foi alvo de uma guerra de liminares por causa da greve dos servidores das universidades federais. Campus da Universidade Federal do Rio. Manifestantes contrários à realização do vestibular já estavam na porta de um dos principais locais de prova. A polícia militar tentava garantir a segurança. A manifestação impedia a entrada de quase 1000 candidatos que tinham que fazer a prova neste prédio. Por isso, os organizadores do concurso pediram a intervenção da polícia para liberar o acesso. Os PMs tiveram que usar cacetetes e bombas de efeito moral para afastar os manifestantes. 3 pessoas ficaram feridas. Um sindicalista levou uma pancada na cabeça. Esta estudante teve uma crise nervosa. Os candidatos aproveitaram uma brecha no meio da confusão e entraram às pressas. As provas começaram com 15 minutos de atraso. Muitos pais ficaram aguardando a saída dos filhos. Do lado de fora, a confusão continuou em outros pontos do campus. Mas a disputa judicial parece longe do fim. A União Estadual dos Estudantes pretende pedir a anulação de todo o vestibular. Este é o nosso
o seu Sintoferge, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua história não termina aqui, pois muito ainda há de se lutar, construir e transformar. Sempre em busca de novos rumos na defesa dos trabalhadores e da universidade pública, gratuita e de qualidade. Porque estaremos unidos, seremos fortes.